Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Na última aula nós aprendemos um pouquinho sobre os tipos de retas, a posição relativa entre elas. Nós tínhamos retas concorrentes, que são aquelas que se encontram sob um ângulo qualquer, as retas perpendiculares, que são aquelas que se encontram com um ângulo de 90 graus, e as retas paralelas, que são aquelas que não se tocam, porque elas têm a mesma inclinação aqui no caso. Mantém sempre a mesma distância. Nós também aprendemos um pouquinho sobre a questão dos ângulos. Então nós temos 360 graus em um círculo completo e isso daí pode ser identificado a cada uma dessas variações aqui com ângulos, no caso em graus. Nós também vimos um pouquinho sobre os tipos de triângulos. Nós podemos ter triângulos equiláteros, quando tem os três lados iguais, isósceles, quando tem dois lados iguais, ou escaleno, quando tem todos os lados diferentes. E classificando eles de acordo com os ângulos, nós podemos ter um triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, e obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso. E também nós vemos o teorema dos ângulos internos, ou teorema dos 180, que estabelece que dentro de um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Bom, nessa aula nós vamos ter duas partes. Na primeira parte nós vamos fazer a correção dos exercícios anteriores. E na segunda parte nós vamos relembrar as relações de proporcionalidade que nós já vimos no ano passado, entender o que é um feixe de retas paralelas e explorar o teorema de Tales. Bom, vamos ver o que é proporcionalidade. Proporcionalidade é uma característica de relação entre duas grandezas. Só para esclarecer o que são grandezas. Grandezas são, por exemplo, medidas de comprimento ou distância, medidas de tempo, medidas de área, medidas de volume, custo, temperatura e por aí vai. Então todos esses valores que nós utilizamos para medir, mensurar alguma coisa, eles são grandezas. Bom, duas grandezas elas são proporcionais se um dos valores aumenta ou diminui, o outro valor também aumenta ou diminui na mesma proporção, tá? Existem dois tipos de proporcionalidade, direta e inversa. As duas grandezas são diretamente proporcionais quando, por exemplo, um valor dobra, o outro também dobra. Se o primeiro valor triplica, a outra também triplica, e assim por diante. Então, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, com a mesma quantidade, na mesma razão. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza é multiplicada por 2, isso é, dobra, a outra é dividida por 2, ela vai para metade, tá? Então percebam, uma vai aumentar e a outra vai diminuir na inversamente proporcional. E a mesma coisa acontece, por exemplo, se eu tento multiplicar por 3. Se eu multiplico por 3, uma delas triplica e a outra vai dividir por 3, ela vai virar 1/3 daquele valor, tá? Então elas crescem, se uma cresce, a outra diminui na mesma proporção. E através da proporcionalidade nós podemos utilizar a regra de 3, tá? O que é a regra de 3? Se eu tenho duas grandezas que mantêm uma relação de proporcionalidade, onde são conhecidos dois valores de uma das grandezas e um valor da outra grandeza, então nós podemos determinar o quarto termo multiplicando e dividindo pelos valores conhecidos. Como assim? Vamos ver um exemplo. Proporcionalidade utilizando regra de 3. Então, vamos imaginar assim, 3 metros quadrados de certo tecido custam R$42. Quanto custará 8 metros do mesmo tecido? Bom, há algumas maneiras de fazer isso daqui, mas pelo teorema da proporcionalidade nós podemos escrever da seguinte maneira. Eu vou fazer uma tabelinha com quantidade e com o custo, tá? A quantidade, aqui no caso nós temos 3 metros, custa R$42. 8 metros, X. Eu não sei quanto custa, tá? Então, eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido, por isso que é uma regra de 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso daqui na forma de uma fração, colocando na mesma ordem que eles estão aqui. O 3 para o 8 e o 42 para x, tá? Então vai ficar escrito assim, ó. Percebam, quando aumenta a quantidade de metros aqui do tecido, o que vai acontecer com o custo aqui do tecido? Se eu aumento a quantidade, o custo tem que aumentar também. Eles crescem proporcionalmente. Então, eu posso escrever 3 está para 8,
assim como 42 está para x, tá? Percebam que a ordem tem que ser sempre seguindo aqui o padrão. 3, 8, 42, x. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar isso daqui cruzado. O 3 vai multiplicar o x e o 42 vai multiplicar o 8. Então vai ficar assim. 3x igual a 8 vezes 42. Aí eu vou multiplicar aqui 8 vezes 42. Vai dar 336. Aí esse 3 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo para o outro lado. Então fica 336 dividido por 3, que dá 112. Isso quer dizer, se eu fosse comprar 8 metros quadrados desse tecido, eu gastaria R$112. Tá? Vamos para mais um exemplo agora. 2 máquinas produzem um saco de pregos em 6 horas. Se forem 3 máquinas iguais a essa, quanto tempo levará para produzir um saco de pregos igual? Tá? Então, aqui quais são as duas grandezas que nós temos? A quantidade de máquinas que estão trabalhando e a quantidade de horas que demora para fazer. O saco de pregos não é uma grandeza que nós estamos mensurando aqui, porque os dois sacos de pregos serão iguais, tá? Então, eu vou estabelecer assim, número de máquinas e tempo. Então, se eu tenho 2 máquinas trabalhando, eu demoro 6 horas. Se eu tenho 3 máquinas, x horas. O que acontece? Se eu aumento o número de máquinas, o que acontece com o tempo? Bom, eu vou ter mais máquinas trabalhando, mais produção, então vai diminuir o tempo de espera. Então, eu vou ter menos tempo, certo? Então, nesse caso, a gente vê que as grandezas elas são inversamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Então, é esperado que eu tenha menos tempo para produzir esses pregos agora. Então, eu vou escrever de novo na forma de frações, só que quando eu for colocar na forma de frações, eu tenho que tomar o cuidado de uma delas colocar invertido. Eu posso manter a primeira e inverter a segunda, ou inverter a primeira e manter a segunda. Eu vou escolher inverter a primeira e manter a segunda. Então vai ficar assim, 3 sobre 2, 6 sobre x. Então 3 está para 2, assim como 6 está para x. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo. Vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui, sempre cruzado. Então vai ficar 3x igual a 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Aí o 3 que está aqui passa dividindo. Então vai ficar 12 dividido por 3, que dá 4. Então ele vai demorar 4 horas se ele tiver 3 máquinas trabalhando. Certo? Então, isso daqui é a grandeza diretamente proporcional. Uma delas aumenta e a outra aumenta proporcionalmente. E isso daqui é inversamente proporcional, que é quando uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Bom, vamos ver um pouquinho sobre feixes de retas paralelas. Tá? Nós vimos na última aula que retas paralelas são aquelas que não se cruzam, pois a distância entre elas é constante. Isso ocorre porque elas possuem uma inclinação ou ângulo igual. Tá? Um feixe de retas paralelas nada mais é do que um conjunto de várias retas que são todas elas paralelas entre si. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos as retas R, S e T, que são todas elas paralelas entre si. E nós podemos estabelecer o que é uma transversal a um feixe de retas como sendo uma reta que cruza todas essas retas paralelas. Então, por exemplo, essa daqui é uma reta transversal e essa daqui é outra reta transversal a esse feixe de retas paralelas aqui, as retas R, S, T e U. Tá? Bom, vamos ver o que é o Teorema de Tales. O Teorema de Tales foi estabelecido por Tales de Mileto, que ele foi um matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e homem de negócios da Grécia Antiga. Ele percebeu uma relação de proporcionalidade entre segmentos determinados por um feixe de retas paralelas. Tá? Então nós temos um feixe de retas paralelas aqui, e ele percebeu que havia uma relação de proporcionalidade entre esses pedaços que são formados aqui entre eles. Tá? Isso daqui ficou conhecido como Teorema de Tales. Então o teorema ele diz assim: dado um feixe de retas paralelas e duas transversais a ela, as retas paralelas determinam nas transversais segmentos homólogos proporcionais. No caso, segmentos homólogos seria, por exemplo, este é homólogo a este, e este é homólogo a este. Tá? Então,
aqui está a relação do teorema de Tales. Percebam que a gente escreve na forma de frações também, tá? Por causa dessa questão da proporcionalidade. Bom, vamos ver então um exemplo. Considerando que as retas R, S e T abaixo são paralelas, determine o valor de x. Então tem ali as três retas, R, S e T, e duas transversais a elas, e formam aqui pedaços de segmentos. Esse daqui tem tamanho x, que eu não sei. Esse daqui tem tamanho 6. Esse daqui tem tamanho 4. E esse daqui tem tamanho 8. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Como essas retas são paralelas, eu posso utilizar o teorema de Tales para estabelecer uma relação de proporcionalidade entre esses segmentos aqui, tá? No caso, como é que vai ficar essa relação de proporcionalidade? Eu vou colocar na ordem com que eles aparecem aqui. Então, x está para 6 e 4 está para 8. E aí eu vou utilizar aquela mesma regra. Multiplicar cruzado aqui os valores. Então vai ficar 8 vezes x e 4 vezes 6. 8 vezes x é 8x, 4 vezes 6 é 24. Aí esse 8 que está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então fica 24 dividido por 8, que dá 3. Então quer dizer que o valor desse tamanho aqui, ele tem que ser 3. E na verdade, se nós olharmos pela lógica, aqui é 8, aqui é 4, que é metade desse valor. Então se aqui é 6, aqui também teria que ser metade do valor, que no caso seria 3. Então percebam que é assim que funciona a proporcionalidade aqui no teorema de Tales, certo? Então vão ficar alguns exercícios para vocês fazerem sobre isso. Então, só relembrando um pouquinho, proporcionalidade é uma característica de grandezas que estabelece uma relação entre a variação dessas grandezas de maneira que quando uma aumenta, a outra grandeza aumenta ou diminui, né? A outra grandeza aumenta e diminui na mesma razão. Duas grandezas são diretamente proporcionais se uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. E duas grandezas são inversamente proporcionais se uma das grandezas aumenta, a outra diminui proporcionalmente à primeira. Um feixe de retas paralelas é um conjunto de retas todas paralelas entre si. E pelo teorema de Tales temos que em um feixe de retas paralelas, onde há duas retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. Está aqui o desenho para nos explicar. E por hoje é só. Espero que tenham entendido tudo. Até a próxima aula. Tchau!